Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa aula a gente vai resolver alguns problemas contextualizados a respeito de função de segundo grau. Existe uma série de aplicações. Então nesse primeiro exemplo falou o seguinte: suponha que o consumo de um carro para percorrer 100 km com velocidade de x km por hora seja dado por c de x, que é igual a 0,006x ao quadrado menos 0,6x mais 25. Para qual velocidade este consumo é mínimo? Então, se a gente for prestar atenção aqui, olha, a gente tem uma função de segundo grau. É muito importante que vocês reconheçam essa função imediatamente, porque normalmente os problemas vêm embaralhados, né? E aí pode aparecer vários tipos de função. Então, se é uma função de segundo grau, ela tem a cara y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os coeficientes corretamente. Então, o coeficiente A é igual a 0,006, B é igual a menos 0,6 e C é igual a 25. Eu sugiro que quando vocês identificarem a função, vocês façam pelo menos um esboço do gráfico, porque isso facilita a interpretação. Então, nesse caso, o que a gente tem? Né? Uma função de segundo grau, ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Depende do valor de A. Nesse caso, o A ele é positivo, então essa é uma parábola côncava para cima. O que cada eixo representa? Aqui falou o seguinte: o x ele representa a velocidade em quilômetros por hora, então eu vou anotar aqui. X é dado em quilômetros por hora, que é a velocidade do carro, e no eixo vertical a gente vai ter c, que é o consumo. Bom, então vamos à pergunta: para qual velocidade este consumo é mínimo? Consumo mínimo. A partir do momento que a gente faz o gráfico, facilita muito, porque se a gente observar, o consumo ele vai variando, mas existe um ponto em que ele é mínimo, que é esse ponto aqui. Então, notem que do consumo, aqui está o valor mínimo, consumo mínimo. Então, eu quero saber a velocidade em cima desse ponto. Eu quero saber quanto vale esse x. Esse x é o x do vértice da parábola, como nós comentamos nas últimas aulas. A formulinha do x do vértice é menos b dividido por 2a. Então, tá aí a importância da gente extrair esses coeficientes corretamente. X do vértice, então, vai ser menos b, menos 0,6. Dividido por 2 vezes 0,006. Então, esse valor aqui em cima ele vai ficar positivo, dividido por 0,012. Aí vocês podem fazer desde a primeira linha aqui direto na calculadora, tá? E o resultado que a gente vai encontrar desse cálculo é 50. Mas não deixem o número solto, que ele não tem significado. Volta lá na pergunta ou no gráfico para a gente poder interpretar. Para qual velocidade esse consumo é mínimo? Então, esse 50 que a gente achou é velocidade. Nesse exercício, olha, a velocidade ela é dada em quilômetro por hora. Então, para se ter um consumo mínimo, a velocidade é 50 quilômetros por hora. Faz sentido esse resultado? Faz, porque normalmente com essa velocidade ele consome menos, né? Em velocidades maiores, o carro acaba consumindo mais. Então, se a gente observar aqui no gráfico, dá para perceber isso, ó. Esse número aqui é 50, acima dele o carro vai consumir mais, abaixo dele ele também vai consumir mais, para esse probleminha. Vamos para mais um exemplo. Um agricultor observou que a expressão P de x, que é igual a 25 mais 16x menos 2x ao quadrado, descreve a produção P em toneladas de cacau que colhe em suas terras em função da quantidade X em toneladas de fertilizante empregado. É um problema aí direto, né, no curso de vocês. Com a diferença que, por exemplo, aqui na região não tem plantação de cacau, mas existem outras plantações. O fertilizante é muito utilizado. A produção de cacau será máxima quando a quantidade de fertilizante X empregada for igual. Então, gente, de novo, vamos interpretar essa função. Eu vou escrever essa função em ordem. Então, eu vou pegar o P de x, que é igual a menos 2x ao quadrado. Então, eu não troco o sinal, eu só estou mudando de lugar. Mais 16x mais 25.
Muito bem, é uma função de segundo grau, então vai ser uma parábola. Os coeficientes, o A, menos 2, o B, 16 e o C, 25. Como o A é negativo, então eu tenho uma parábola côncava para baixo. Então, vou fazer só um esboço aqui, côncava para baixo. O que cada eixo representa? Aqui no eixo horizontal eu tenho a variável x, e o x falou aqui no exercício, ó, quantidade x em toneladas de fertilizante. Então, aqui é o fertilizante em toneladas. E no eixo vertical eu vou ter o P, mas o que o P significa? É a produção em toneladas de cacau. Então, a produção, ela tá aparecendo aqui nesse eixo. Produção de cacau em toneladas. Se vocês fazem esse esboço aqui, facilita muito na interpretação, pessoal. Vamos para a pergunta. A produção de cacau será máxima quando a quantidade de fertilizantes empregada for igual a... Onde que a gente tem produção máxima? Produção máxima eu tenho aqui nesse pico. Ó, olha aqui a produção máxima. Para essa produção máxima, a quantidade de fertilizante vai ser? É o que quer saber no exercício. Então, nós estamos perguntando quanto é o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, x do vértice vai ser menos b, menos 16, dividido por 2a. 2 vezes menos 2. Fazendo esta continha, eu vou ter menos 16 dividido por menos 4, então x do vértice vai ser 4. 4 o quê? 4 toneladas de fertilizante. Letra B. Vamos para mais um exemplo. Sabe-se que o lucro total de uma empresa é dado pela fórmula L, que é igual a R menos C, em que L é o lucro total, R é a receita total e C é o custo total da produção. Então aqui a gente já tem uma informaçãozinha importante, ó, que o lucro ele é dado pela receita menos o custo. Faz sentido, gente? Quando vocês vão vender algum produto, você tem um gasto, né, para adquirir aquele produto, isso aí é chamado de custo. Aí a receita, ela é o que você recebeu com a venda dele. E o lucro vai ser a diferença entre esses dois valores. Então, se você comprou por R$20 e vendeu por R$30, o seu lucro vai ser de R$10, que é a diferença, né, dos valores aí. Então, numa empresa que produziu X unidades, verificou-se que aqui eu tenho uma função para a receita e uma função para o custo. Nessas condições, calcule a receita e o custo na produção de 3.000 unidades. Eu quero saber a receita e quero saber o custo. Então, aqui na letra A, a gente vai simplesmente aplicar 3.000 unidades em cada uma dessas funções. Na receita, eu vou ter 6.000 vezes 3.000, que é o valor de X, menos 3.000 elevado ao quadrado. Vocês podem fazer isso aí direto na calculadora, tá? Esse resultado vai ser igual a 9 milhões. 9 milhões o quê? Gente, estou falando de receita. Então, 9 milhões de reais. Não pode esquecer de colocar o cifrão, porque, por exemplo, 9 milhões de reais é completamente diferente de 9 milhões de dólares, né? Então, a gente tem que colocar isso aí corretamente, tá? Outra coisa que pediu no exercício foi a questão do custo. Então, custo para 3.000 unidades, eu vou pegar 3.000 e aplicar aqui no lugar do X e aqui também. Então, vai ficar 3.000 elevado ao quadrado, menos 2.000 vezes 3.000. Então, esse custo vai ser, vou fazer aqui direto na calculadora, o resultado encontrado é igual a 3 milhões. Mas se eu deixar a resposta assim, não dá para saber do que eu estou falando. Então, 3 milhões de reais. Essas são as duas respostas aí da letra A. Voltem sempre na pergunta para ver se o problema foi de fato respondido, tá? Bom, então o que nós temos aí na letra B? Qual deve ser a produção X para que o lucro da empresa seja máximo? Eu quero o lucro máximo.
Porém, eu não tenho ainda a função lucro. Então, o primeiro passo é a gente escrever essa função. O lucro é dado pela diferença da receita, né, com o custo. Então, eu vou substituir as funções aqui. Qual é a função receita? É 6.000x menos x ao quadrado menos o custo é dado pela função x ao quadrado menos 2.000x. Pessoal, esses últimos parênteses aqui, eles são obrigatórios, tá? Então, agora tirando os parênteses, eu vou ter 6.000x menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, e menos com menos vai para mais, 2.000x. Se vocês fazem isso aqui direto, vocês vão errar, então toma cuidado. Juntando os termos semelhantes, menos x ao quadrado com menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado, e 6.000x mais 2.000x vai dar 8.000x. E o que perguntou no exercício? Perguntou qual é a quantidade de unidades aí que vai dar pra gente um lucro máximo, né? Então, notem, é uma função de segundo grau, coeficiente A é menos 2, coeficiente B é 8.000 e o coeficiente C é 0, não tem o C aqui nessa função. É uma parábola, porque isso é uma função de segundo grau, né? E é uma parábola côncava para baixo. Por quê? Porque o valor de A é negativo. Então, é isso aqui. Onde aqui em cima eu vou ter o lucro em reais e aqui eu vou ter o X unidades. Então, como eu quero saber a quantidade de unidades que me fornece o lucro máximo, eu estou falando sobre este ponto aqui, ó. Olha lá, lucro máximo. Para esse lucro máximo, eu tenho aqui X unidades, eu quero saber essa quantidade. Então, novamente, a gente quer saber quanto é que vale o X do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Então, o X do vértice vai ser menos 8.000 dividido por 2 vezes o A, que é menos 2. Então, o X do vértice vai ser menos 8.000 dividido por menos 4. X do vértice vai ser 2.000. Então, respondendo a questão, qual deve ser a produção X para que o lucro seja máximo? Então, respondendo a questão da letra B, porque a letra A a gente já fez, né? A produção deve ser de 2.000 unidades. Letra C. Qual é o lucro máximo dessa empresa? Eu agora quero calcular o lucro máximo. Então, lembrando que no gráfico tinha dado, né, uma função de segundo grau, uma parábola côncava para baixo. Eu já determinei que esse número aqui de unidades é igual a 2.000. Então, agora eu quero saber o lucro. O lucro máximo está aqui, ó, no Y. É a mesma coisa de perguntar para vocês quanto é que vale o Y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, a gente pode calcular o delta. B ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado, 8.000 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 2, que multiplica 0. Esse termo aqui vai anular, então vai ser só 8.000 ao quadrado, que vai dar 64 milhões. Bom, então o y do vértice vai ser menos 64 milhões sobre 4 vezes A. O A é menos 2. Fazendo essa continha, nós vamos chegar no resultado de 8 milhões. Volta na pergunta. Qual é o lucro máximo da empresa? O lucro máximo dessa empresa é de 8 milhões de reais. Na física também a gente pode aplicar os conceitos aí da matemática, tá? Para resolver problemas. Nessa questão aqui a gente tem, ao chutar uma lata, um cientista observou que a trajetória seguiu a lei matemática h de t, que é igual a 6 mais 4t menos t ao quadrado,
na qual h é a altura em metros atingida pela lata em função do tempo t em segundos após o chute. Com base nessa situação e analisando as afirmações a seguir, 1. O gráfico que traduz a função acima descrita é uma parábola com cavidade voltada para cima. Aí depois fala da altura máxima e do número de raízes reais. Gente, isso aqui é fácil de errar, porque eles já colocam nos problemas a escrita dessa maneira já para confundir vocês. Primeiro passo, reescrevam essa função em ordem. Menos t ao quadrado, mais 4t, mais 6. Daí eu já tiro que o coeficiente A é menos 1, coeficiente B é 4 e o coeficiente C é 6. E é uma parábola, porém é uma parábola côncava para baixo, porque esse A é negativo. Então, fazendo mais ou menos um esboçozinho dessa situação, eu tenho a parábola côncava para baixo, aqui no eixo horizontal aparece o tempo em segundos e no eixo vertical a altura em metros. O gráfico que traduz a função acima é uma parábola? Sim. Concavidade voltada para cima? Não, essa daqui está falsa. A altura máxima atingida por essa lata é de 10 metros. Onde que está essa altura máxima no gráfico? Ela está aqui em cima desse ponto, ó. Aqui eu tenho a altura máxima. Para esse tempo aqui, né? Então, como eu quero saber essa altura máxima, a minha pergunta está aqui. É a mesma coisa de perguntar qual é o valor do y do vértice. É isso que quer saber no exercício. O y do vértice é dado por menos delta dividido por 4a. Mas qual é o valor de delta? Delta é b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, delta vai ser b ao quadrado, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 1. Vezes c, que é 6. Então, delta vai ser 16. Fazendo aqui o jogo de sinal, vai sair positivo, né? Mais 24. Delta vai ser igual a 40. Então, o y do vértice vai ser menos delta, menos 40, sobre 4 vezes a, só que a é menos 1. Então, o y do vértice é menos 40 dividido por menos 4, y do vértice vai ser 10. 10 o quê? Volta lá no gráfico. Quem é que está representado aqui no eixo vertical y? É a altura em metros, então 10 metros. Logo, a número 2 é verdadeira. Número 3, essa função possui duas raízes reais. Raízes são os pontos de interseção da função com o eixo x. Eu vou analisar isso através do delta. Sempre que o delta é positivo, existem duas raízes reais diferentes, que é x' e x'. Então, essa afirmação também é verdadeira. Fazendo uma análise das respostas, nós chegamos à conclusão que é a letra C. Somente a 1 é falsa. E para fecharmos, vamos pegar uma questãozinha do Enem, que é questão de interpretação também. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH, que é igual a menos H ao quadrado, mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Gente, aqui nós temos uma função, ó, de segundo grau. Já vou tirar os coeficientes aqui de uma vez. O A é menos 1, B 22 e o C menos 85. E uma coisa também que eu já posso afirmar, que é uma parábola côncava para baixo, pelo fato do A ser negativo. Aqui aparece esse H, que falou no exercício, representa as horas do dia. Então, esse H aqui, horas. E no eixo vertical, T. O que é T? T é a temperatura, no caso aí dada em graus Celsius. Muito bem, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como. Notem que eu estou falando do maior número possível de bactérias.
E aqui no exercício fala que esse número maior possível de bactérias, ele ocorre quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Aí quando a gente faz o esboço, olha como que fica fácil de interpretar. Temperatura máxima está aqui nesse pico. Então, eu quero saber quanto que deve ser essa temperatura para eu classificar em muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Resumindo, pessoal, o que está perguntando nesse exercício? Está perguntando o y do vértice. Aí o y do vértice é menos delta dividido por 4a, só que eu ainda não tenho delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado, então 22 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que é menos 1, que multiplica c, que é menos 85. Fazendo essa continha, aí vocês podem fazer direto na calculadora, esse delta vai dar 144. Então, substituindo aqui no y do vértice, menos delta menos 144, dividido por 4 que multiplica a é menos 1. Então, eu tenho que y do vértice é menos 144, dividido por menos 4, e esse resultado vai dar 36. 36 o quê? Estou calculando o y do vértice. Aqui no eixo y eu tenho a representação da temperatura, né? Então, 36 graus Celsius. Vamos lá na tabela. 36 graus Celsius é menor do que zero? Não. Está entre 0 e 17? Não. Entre 17 e 30? Não. Entre 30 e 43? Ele está aqui, ó, 36 graus Celsius. Então, a classificação vai ser alta. Pessoal, existem inúmeras aplicações de função de segundo grau. Mas assim, pela experiência que eu tenho, eu percebo que, por exemplo, na maioria das questões, os pontos que são mais interessantes, independentemente da área, né? É essa questão que está associada ao vértice da função. É onde a gente tem valores mínimos e valores máximos, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E aí já podem tentar fazer os exercícios relacionados à função de segundo grau. Um abraço.